pessoal, meu nome é Milena Miranda, eu sou do time de artesãos da Círculo e eu estou aqui hoje para a gente confeccionar essa bolsa em que a gente vai utilizar o fio de malha e muitos acessórios da marca também. Vamos lá! Bom, pessoal, para nossa lista de materiais para a gente fazer a nossa bolsa, nós vamos precisar de um novelo do fio de malha Círculo. E olha que legal, gente, eu já trouxe para vocês duas cores que foram desse último lançamento. Vou até mostrar para vocês qual que é a numeração e o nome dessas cores. Ó, a gente vai ter a cor melado, que é novidade, e a cor rena. Então, vocês podem escolher, pode ser essas cores ou qualquer cor que você preferir. A gente vai usar um novelinho. Para as nossas agulhas, a gente vai trabalhar na peça uma agulha de crochê 6 milímetros, tá? Pode ser a que você preferir. E depois, como nós vamos utilizar essa base nova para acoplar a nossa peça, que é a bolsa de coração, como ela tem esses furinhos aqui, a gente vai trabalhar com uma agulha de 3 ou 3,5 milímetro, só para fazer a acoplagem aqui, digamos, antes da gente colocar o nosso coração no lugar. Fora isso, nós vamos precisar também de uma alça diferenciada aqui da Círculo. Essa em especial é a nossa alça acrílica de corrente, tá? Mas você pode escolher qualquer outra também da Círculo que você preferir. Então, agora prepare os materiais que a gente vai tecer o nosso coraçãozinho da bolsa. Bom, eu vou continuar fazendo a peça, que eu já fiz metade para vocês. E essa cor que eu estou utilizando é a cor Curry, tá? 1748. Vou começar utilizando a minha agulha número 6. E aqui, como que a gente vai começar a nossa peça? Vamos fazer a laçadinha inicial e a gente vai começar com 14 correntinhas. 1, 2, 3, 13 e 14. Agora, nós vamos voltar fazendo pontos baixos, um ponto baixo por cada base. A gente vai pular a primeira aqui e na segunda base eu vou começar fazendo o meu ponto baixo. Eu vou fazer um total de 5 pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro aqui, faço o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Agora, a gente vai fazer uma diminuição de 3 bases, fechando em uma. Por quê? Porque a gente vai fazer um V com essa primeira parte para já formar o formato do nosso coração. Então, como que eu vou fazer essa diminuição? Eu vou inserir na primeira base, puxar o fio de trás para frente, insiro na próxima, puxo o fio de trás para frente, e na terceira vez eu faço o mesmo processo. Eu vou ter, ó, um total de a alça na agulha, e mais as 3 que eu puxei, uma de cada base. Aí sim eu vou laçar e fechar todas essas alças juntas. Desse jeito, a gente vai fazer uma diminuição de pontos baixos, porém de 3 bases, fechando em uma. E aí, eu vou seguir até o final dessas correntinhas que a gente fez, fazendo um ponto baixo por cada correntinha. Que vai dar um total de mais 5 para o outro lado também, tá? Aqui, gente, como nós vamos estar trabalhando com uma agulha um pouquinho menor, para que essa peça fique um pouquinho mais estruturadinha, vocês podem sempre, ó, dar uma leve puxadinha para o ponto assentar. Agora, a gente vai trabalhar a próxima carreira dando a volta nesse Vzinho na parte de baixo aqui do coração. Nesse cantinho, onde nós finalizamos o último ponto baixo, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Então, eu vou inserir aqui, fazer o segundo, o terceiro e o quarto. A gente tem que ter essa voltinha com 4 pontos baixos. Vou seguir fazendo pontos baixos até eu chegar nesse bem do biquinho, ó. E aqui uma sacadinha legal é que você já pode pegar esse rabichinho da peça e ir escondendo no meio da construção do ponto baixo. Então, vou inserir, puxar, e o rabichinho do começo a gente já esconde aqui, fazendo um estilo de arremate. Quando a gente chegar aqui neste pontinho bem do bico, nós vamos fazer um aumento agora. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Esse aumento, ele vai ter um total de 1, 2 e 3 pontos baixos só nesse biquinho.
E depois eu vou seguir fazendo pontos baixos até eu chegar nessa última base do cantinho para a gente terminar essa carreira que vai dar toda essa volta. Quando eu chegar aqui no cantinho, ó, a gente tem o primeiro ponto e o último, só que nessa curvatura a gente tem que ter um total de 4 pontos baixos. Então, eu vou fazer mais 2 nessa mesma base do cantinho para finalizar esta curva. E aí, eu vou fechar essa carreira na cabeça desse meu primeiro ponto baixo, passando um baixíssimo. E aí, a gente vai ter um V, né, que na verdade vai ser a base para a gente iniciar o nosso coração. Na segunda carreira, a gente vai fazer 4 aumentos aqui nesse cantinho. Então, eu vou sempre olhar nessa curvatura os 4 pontinhos aqui, seja deste lado quanto do outro, e a gente vai fazer esses aumentos. Aqui no meio, a gente vai continuar fazendo aquela diminuição de 3 pegas, e aqui do lado de cá, o aumento com 3 pontos. Então, vamos lá. Aqui onde eu fechei, eu não estou exatamente no meio dessa curvatura, então não tem problema. Mas eu vou contar essa primeira base já fazendo um aumento. Aqui eu gosto de começar fazendo uma corrente só para subir, mas a gente vai desconsiderar ela depois, tá? E na mesma base eu vou vir fazendo um ponto baixo e um segundo, porque vai ser o primeiro aumento. Aí, quando a gente der esta volta, essa correntinha a gente ignora aqui. E a gente vai usar essa base e essa, para ter um total de 1, 2, 3, 4 aumentos sempre nessa curvinha. Vou fazer só um para depois finalizar na volta. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo por ponto de base, até eu chegar aqui neste meio. Aqui muita atenção, porque a gente vai deixar bem esse umbiguinho do primeiro conjunto de diminuição que a gente fez, ó. E a gente vai pegar deixando ele no final. Então, eu vou pegar essa base e essa, daquelas 3, para fazer a diminuição. Então, eu vou vir aqui, na segunda, e na terceira, finalizando aonde a gente viu o maior repuxe. E aí, eu vou fazer a diminuição. Porque se a gente fizer isso começando para cá, não vai ficar esse repuxe bem no meio, tá? Depois disso, eu vou seguir fazendo ponto baixo, até eu chegar na outra curvinha, na outra orelhinha aqui do nosso coração, tá? Quando a gente chegar nesse cantinho, ó, eu já tô vendo que dá mais ou menos os 4 pontos bem nessa curvinha. Então, eu vou usar esse para fazer um aumento em cada base. Esse aumento da curvinha são só 2 pontos por base, tá? Então, eu fiz 1, 2 aqui nesse primeiro, 1, 2 aqui nesse segundo, 1, 2 aqui no terceiro, solta um pouquinho de fio, e o quarto aumento aqui neste cantinho. Agora, eu vou seguindo e vou seguindo, fazendo um ponto baixo por pontinho de base, até eu chegar, quando nós olharmos, neste aumento de 3 pontos, o pontinho do meio, tá? E aí, neste pontinho do meio que eu vou fazer o aumento, só que aqui, nessa pontinha, são 3 pontos baixos nessa mesma base. Vai ficando assim. E aí, eu vou vir até eu chegar na outra orelhinha, vamos chamar assim, do nosso coração. Quando vocês chegarem aqui, lembra que a gente começou e já fizemos um aumento? Tomem cuidado, porque a gente fez aquela correntinha aqui, ó, a gente vai esquecer ela. Então, aqui a gente teria a segunda base de aumento, a terceira e a quarta. Falta mais um aqui. E aí, sim, eu vou finalizar esse cantinho para totalizar aquelas 4 bases com aumentos, que aqui são 2 pontos baixos por ponto de base. Cheguei aqui e finalizei a curvinha, esqueço essa correntinha aqui, ó, e eu olho bem na cabeça do primeiro pontinho baixo e fecho essa carreira com um baixíssimo. Novamente, vocês podem sempre dar uma puxadinha para o coração e assentando, ó. E agora, na nossa próxima carreira e na seguinte, que a gente vai ter carreira número 2 e 3, a gente vai seguir fazendo essa mesma construção, tá? Pegando 4 pontinhos aqui, fazendo esses aumentos.
Aqui no bico, um aumento com 3. Aqui também 4 bases com aumentos sendo 2 por base. E o repuxo aqui da diminuição de 3 bases, sempre começando para que finalize a última pega aqui no umbiguinho. Eu vou fazer mais essas 2 carreiras seguindo a mesma forma que eu expliquei nessa, porque na última carreira vai ter uma sacadinha de aumento diferente. Feito isso, gente, a última carreirinha a gente vai fazer os aumentos de uma forma um pouquinho diferente aqui nas laterais do coração. A gente vai ter que fazer 3 aumentos com 2 pontos altos, só que a gente vai intercalar. Então, por exemplo, eu posso fazer um aumento aqui. É legal que a gente pegue sempre essa parte da curvatura mais aqui para cima, tá? Então, eu posso não começar a fazer um aumento e eu vou fazer um aumento aqui, um sem aumento. Um aumento aqui, um sem aumento, um aumento aqui. Aí, no caso, eu vou fazer no final. De resto, a gente vai seguir fazendo a mesma coisa. Então, eu vou fazer até chegar nessa orelhinha desse lado esquerdo, que aí eu vou mostrar esses aumentos para vocês. Então, eu continuo fazendo aquela minha correntinha só para subir. Na mesma base, eu vou fazer só um ponto baixo agora. Eu vou seguir até eu fazer aquela diminuição nesse meinho de 3 pegas. Primeira, segunda, terceira e faço uma diminuição. Não fecho aqui em cima e já sigo com um ponto baixo por ponto de base. Aqui, ó, quando a gente chegar bem nessa curvinha, a gente já pode começar a fazer esses aumentos. E como que vai ser? Vou começar fazendo um aumento aqui, o próximo sem aumento. Um segundo aumento aqui e intercalo com um ponto baixo sem aumentar. E uma terceira vez, eu vou fazer o aumento, e aí eu sigo até o resto, até aquela parte do biquinho de baixo, fazendo um ponto baixo por base, tá? Isso só nessa última carreirinha, porque agora a gente já tem mais volume. Se a gente fizer muito aumento aqui, ele começa a embabadar, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui embaixo. Cheguei aqui no biquinho também, ó, sempre neste pontinho do meio do aumento de 3 pontos da carreira de baixo, eu faço um aumento com 3 pontos baixos e sigo até a outra lateral. Cheguei aqui no outro ladinho, também, ó, mais para essa parte superior da curva, eu vou fazer também aqueles 3 pontos de aumentos intercalados com um sem aumento. Então, vou vir aqui, faço 2 pontos baixos aqui nesta base, um ponto baixo na próxima. Um segundo aumento aqui, um ponto sem aumento na próxima base. E o terceiro e último pontinho de base com aumento. E depois, finalizo com um pontinho baixo para finalizar. Não faço aqui, ó, nessa correntinha de subida. Eu vou vir para fechar com o baixíssimo, pegando bem na cabeça do primeiro ponto baixo da carreira. Fechei com o baixíssimo, eu vou passar uma correntinha. Aí, vocês podem sempre, como eu falei desde o início, moldar a peça para o ponto baixo, como ele é um ponto que repuxa, dar uma esticadinha para ele assentar. E agora, a gente pode cortar o fio. Vocês vão repetir todo este processo e fazer 2 coraçõezinhos, que agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai deixar a base pronta para acoplar, para formar o formatinho total aí da nossa bolsa. Bom, aqui, gente, eu tô com minha pecinha Frankenstein, mas eu quero mostrar para vocês. Essa base é uma base nova, lançamento aqui para bolsas da Círculo, só que ela é um formato redondo, tá? Neste caso, nessa receita, a gente super conseguiu adaptar, porque como ela é mais maleável, ela molda aqui, ó, no formatinho do coração, tá? Mas quando vocês forem procurar, não se esqueçam de procurar por essa base inteiriça para bolsa com zíper no formatinho redondo. Então, vamos lá. Agora, para a gente acoplar, a gente vai fazer primeiro um acabamento, ó, para colocar o fio aqui e depois unir o coração. Nesse caso, eu vou pegar agora a minha agulha 3,5, que ela é um pouquinho menor, porque esse buraquinho tem que ser uma agulha que passe aqui, tá? Você pode escolher qualquer lugarzinho para você iniciar essa fixação, mas aqui eu vou iniciar pela pontinha.
Como que a gente vai fazer esse início, ó? Eu vou inserir a minha agulha, puxar uma laçadinha de dentro para fora. E vocês podem, deixa eu até deixar maior aqui, deixar esse rabicho do começo maior, tá? Porque a gente vai passar com ponto estilo baixíssimo e no final a gente vai fazer um fechamento meio que invisível aqui. Então, eu passei, vou pegar o fio maior, insiro na próxima base, laço o fio maior, passo por este buraquinho e passo, ó, a laçada da agulha por dentro daquela primeira. A partir daí, o processo vai ser o mesmo. Eu insiro na base, puxo o fio maior por dentro do buraquinho e laço essa alça por dentro da que estava na agulha, tá? Vocês podem ir tentando sempre deixar maleável para não repuxar muito e para vocês conseguirem fazer essa laçada. Desse jeitinho, a gente vai ir fazendo por toda essa volta. Eu vou passar aqui. E eu vou voltar para mostrar como que a gente vai fechar essa carreira inicial. Chegou aqui no final, eu vou deixar um buraquinho solto, tá? Vocês podem puxar um pouquinho. E a gente vai soltar esse primeiro ponto inteiro para que ele fique assim. E agora eu vou inserir minha agulha nessa última laçadinha. Passar esse rabicho por dentro aqui. Que o que acontece? Quando a gente puxa, essa última laçada vai formar aqui, e a gente vai fazer como se fosse um Vzinho desse montado com a agulha mesmo. Então, eu vou pegar este rabicho aqui e vou vir com a minha agulha passando por baixo desse primeiro ponto. Tá vendo que sempre esse fiozinho aqui de baixo, ele vem, ó, saindo de dentro do Vzinho de cá e entrando para baixo? A gente vai simular isso. E agora, esse fio, ele tem que voltar e entrar aqui no meio deste Vzinho de cá. Então, eu vou pegar, inserir a minha agulha de dentro para fora, pegando aquele buraquinho que a gente tinha deixado. E aí, sim, laçar esse fio, passando ele para dentro. Com toda a paciência aqui, ó. Por isso que a gente pegou uma agulhinha menor, senão a gente não consegue. E aí, como que fica, ó? Fica um fechamento bonitinho e visível. Aí, depois a gente vai esconder e arrematar na parte de dentro, tá? Agora, a segunda parte, antes da gente fixar a nossa bolsa, a gente vai passar uma carreira de ponto baixo. Então, eu já posso pegar aquela minha agulha maior. Vou inserir, ó, no meio desse ponto que parece uma correntinha e laçar o fio maior. E aqui eu vou fazer uma correntinha para iniciar. A partir daí, eu vou sempre pegando aqui neste meio e fazendo um ponto baixo. Insiro aqui no meio, laço. Tomem cuidado, ó, porque esse rabichinho, ele tem que segurar, tá? Depois a gente vai arrematar, você não pode deixar ele soltar nesse ponto fake que a gente fez ali. De resto, a gente vai dar toda essa volta, sempre pegando uma alcinha aqui e passar o ponto baixo. Eu vou fazer isso por toda a volta pra gente continuar. E aqui, depois que vocês terminarem de passar essa voltinha de ponto baixo, a gente vai acoplar o nosso coraçãozinho aqui, mas tem um porém, tá, gente? A gente vai fazer isso com a peça do avesso, porque quando a gente desvirar, o jeitinho que eu vou mostrar pra vocês, vai dar esse acabamento bem bonitinho na emenda, tá? Então, como esse nosso fecho aqui, ó, da círculo tem o zíper, com cuidado, né? A primeira parte que você fixar vai ser mais fácil de desvirar, mas quando você for fazer a segunda, você vai com cuidado desvirando, tá? Quer dizer, você pode desvirar por fora. Depois, quando a gente terminar, a gente vai passar por dentro do zíper. Então, eu vou vir com a peça aqui. E aqui, a gente vai posicionar o nosso coraçãozinho. Vou colocar ele aqui, gente, do avesso, tá? Ah, Mi, mas tem lado certo ou não?
Tem gente que gosta de utilizar o lado do avesso ou não, tá? Mas eu gosto de olhar. Esse lado a gente consegue ver os pontos bem certinhos, tá? Esse lado, tá vendo que forma uma textura diferente? Então, esse daqui é o do avesso. Você vai definir um lado para ser essa parte de baixo, mais ou menos de uma forma reta, com a parte de cima que tá o zíper, tá? Se você preferir, você pode colocar alfinetinhos de segurança, esse de cadeadinho ou outro, para te auxiliar, ou senão você posiciona dessa forma. Eu, como tinha começado bem aqui, ó, na pontinha do coração, eu vou posicionar o biquinho dessa pontinha aqui do meu coração também. E aí, pra gente unir, nós vamos pegar e trabalhar, ó, somente essa alcinha de fora, tá? Então, por exemplo, terminei aqui, eu vou passar essa laçada por dentro dessa alcinha e passar uma outra laçada só para fixar essa ponta. Como que a gente vai fazer? Vou sempre pegar a alça de fora do meu coração aqui que eu estou vendo e a alça de fora que a gente vê a base do ponto baixo. Por que que eu vou fazer isso? Porque quando eu desvirar, essa alcinha aqui de dentro das duas abas, elas vão formar um efeito mais bonito no acabamento, tá? Então, vamos trabalhar esta pega aqui e passar pontos baixos para fazer a união. Então, aqui vai requerer um pouquinho mais de cuidado e atenção de vocês, tá? Vou até fazer assim para ficar mais fácil. Pego a alcinha de fora da abinha do meu coração, pego a alcinha de fora da base, daqueles pontos baixos que nós fixamos na base, e faço um ponto baixo. Desse jeito, nós vamos passar por toda a extensão do coração, tá? Lembrando que, a hora que a gente chegar nessa parte da voltinha, a base, ela vai acompanhar aqui o formato. Eu vou fazer isso até chegar onde eu comecei. Depois que vocês costurarem, ó, vocês vão fazer isso dos dois lados. A gente pode cortar aqui o fio, passar uma correntinha só para finalizar. E aí, vocês vão fazer o acabamento bonitinho, né? Escondendo esses fiozinhos na construção. Quem quiser pode dar um pinguinho de cola de artesanato depois para ficar mais fixo. Mas agora o detalhe é o seguinte. Como essa peça está toda do avesso para a gente fazer a emenda, como a gente tem o zíper aqui, com cuidado, vocês vão ter que desvirar a peça inteira, passando por dentro o zíper aberto. E quando você desvirar, o legal é que essa parte do acabamento que a gente fez a emenda, ó, ela fica bem bonita, tá? E quando a gente for utilizar, você pode fechar aqui o zíper. E aí, se você quiser, você também pode pegar essa alça também acrílica da Círculo e colocar fixando bem aqui nesse cantinho que já tem essa parte, ó, para você fixar a sua alça. E desse jeitinho, a nossa bolsa de coração vai estar pronta para você utilizar, pronta para você vender também e aproveitar dos detalhes aqui com todas essas peças da Círculo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa peça. Façam, aproveitem. Não esqueçam de usar a nossa hashtag Sempre Círculo quando vocês fizerem e também seguir em todas as redes sociais a página da Círculo. É isso, até a próxima!